Iniciando o vídeo 5, né? A gente vai continuar nosso aplicativo de tarefas e hoje a gente vai fazer uma tela post, né? Vou até abrir aqui para vocês o slide. Então vai ser essa tela aqui. A gente já fez uma tela get de um dado, e a gente vai para a tela post, que o objetivo é ter um text field e um botão para enviar os dados. A gente vai fazer uma app bar também, tá? Mas o objetivo dessa tela é, neste vídeo, o usuário digitar alguma coisa, o que ele escrever, quando ele clicar no botão, vai alterar lá na API em JSON Server, beleza? Então, para a gente continuar aqui esse aplicativo, vamos voltar lá na nossa pastinha da API Tarefas, que a gente criou lá no primeiro ou segundo vídeo. Vamos abrir ela com o CMD e o code ponto, para a gente conseguir ver aqui, ó, a nossa API rodando. Provavelmente de vocês vai estar assim, né? Comum, com as 3 ou 5, a quantidade de tarefas que você definiu. Então, o que que eu vou fazer aqui? Para eu startar essa API, eu vou apertar Ctrl J e aqui no terminal eu vou digitar npx JSON Server /watch db/json /port 3000. Então, essa API vai rodar na porta 3000 e já está rodando aqui. Se eu entrar no endpoint, ó, ela está aqui rodando, beleza? Então, dá um pause aí, roda esse comando aqui e deixa a sua API rodando. Enquanto isso, né, deixa ela aberta, pode minimizar o VS Code. A gente vai abrir o app de tarefas e continuar ele. Então, no nosso app de tarefas, vamos abrir a pastinha dele aqui. Esse mesmo, cmd, code, ponto. Beleza, já até abriu aqui algumas coisas, vamos recapitular o que a gente fez. Então, a gente criou a nossa main.dart, que é o arquivo que vai inicializar o nosso app. Dentro dele tem uma classe centralizadora que dentro dela vai ter uma tier app, tá? Então, o que que tem uma tier app? Ele vai fornecer os componentes para você. E, além disso, você consegue definir algumas configurações gerais do app, como tema de cor, tá? A gente vai explorar isso posteriormente, o theme data, como definir uma cor de fundo para todos os scaffolds das suas telas, tá? Mas é para isso que serve a main.dart. Dentro dela vai ter as configurações principais do nosso app, tá? E aí o Material App ele chama a Splash Screen, que é a nossa primeira tela. Ela demora 2 segundos, tá? Então vamos vir aqui na telinha dela, ó. A gente criou a Splash.dart. E aí, quando abrir a tela no estado inicial, ela demora 2 segundos e depois de 2 segundos ela vai navegar para a nossa tela get, tá? E quais são os componentes da Splash Screen? É um ícone, um texto, um divider, que é aquela linha igual o HR do HTML, e depois um texto, novamente, tá? E aí, depois de 2 segundos, a gente vem para a tela get. Tá? E o que que tem nessa tela get? A gente fez bastante coisa na aula passada, a gente criou uma variável, né? E que ela começa com um valor, aperte no botão, e quando a gente apertar no botão, ele chama a função fazer get, tá? Então, o que que é a fazer get? Ela vai buscar a resposta do servidor lá no endpoint tarefas, e se for 200, que é uma resposta ok, ela armazena tudo na variável dados, tá? A variável dados, o que que ela vai fazer? Ela vai decodificar todas essas informações, né? Igual eu falei, HTTP é um protocolo que envia pacotes, né, para o cliente. Então ela pega, decodifica na propriedade body, tá? E aí, quando ela decodifica, a gente muda o estado da resultado API para que seja igual a dados no primeiro item da tarefa na propriedade nome, tá? Então, o que que essa tela get faz? Basicamente, quando você clica nesse botão, ela busca a primeira tarefa que está na sua API, beleza? A gente vai melhorar esse app nas próximas aulas, a gente vai customizar o design, fazer mais funcionalidades, mas foi isso que a gente fez, beleza? E para hoje a gente continuar, a gente vai fazer uma tela de post, tá? Como a gente não fez a navbar ainda,
que eu vou fazer? Na minha tela get.dart, eu vou criar um botão aqui. Então, depois desse text button, eu vou criar um outro text button, tá? E quando eu pressionar ele no onPressed, ele vai ativar uma função, tá? Eu vou colocar essa função dessa forma aqui, ó. E aí, o texto que vai aparecer na frente dele vai ser ir para a tela post. Beleza? Então, o que muitos alunos têm dificuldade no Flutter, e eu também tive isso, é a quantidade de chaves e parênteses, tá? Nas próximas aulas a gente vai aprender sobre componentização. Vou fazer uma playlist exclusiva sobre componentização, mas não tem muito o que fugir. O Flutter, ele realmente, como é classe dentro de classe, objeto dentro de objeto, a gente tem muitos parênteses mesmo, tá? E dentro dessa função aqui, ó, eu vou colocar a minha função de navegar, tá? Então vai ser o navigator.push context material page route, tá? E aí você chama o context de novo, e aí ele vai para onde, né? Tipo uma setinha apontando para onde a gente vai? Para a tela post, tá? Beleza, deixa eu ver, acho que tá faltando mais um aqui. Beleza. Tá? A tela post, ela continua com erro porque ela ainda não existe. A gente não criou o arquivo post.dart, dentro dele chamou a tela post, tá? Então, pausa o vídeo, dá uma olhadinha aqui nessa função, beleza? E aí a gente vai criar a tela post. Sobre a navegação, né? Você pode falar assim, nossa, essa navegação aqui ela é complicadíssima, né? A gente tem context, depois a gente chama context de novo, tem um builder, tem um monte de parênteses aqui no final, tá? Essa forma mais, vamos dizer assim, mais rápido de fazer aqui, nessa tela. Tem outras formas de você fazer a navegação, sim, eu vou explicar, tá? Mas aí a gente teria que vir aqui na Dart, na main.dart, dentro do Material App, a gente definiria as rotas, e aí nos botões a gente só passaria as rotas, tá? Mas vamos fazer assim por enquanto, e depois a gente vai melhorar esse código, tá? Então aqui dentro de screens eu vou criar post.dart, e eu vou digitar st. E lembra, eu vou fazer uma requisição novamente, um post. Vai sair do meu app uma informação e vai ir para a API. E quando for lá, eu quero saber uma resposta também, se deu tudo certo ou se não deu. Então, eu vou criar uma classe stateful, tá? Que é uma classe dinâmica. E aí, eu vou chamar de tela post. Tá? Notem que o que é importante? Importante é que essa classe tenha o mesmo nome da navegação que eu chamei lá no get, tá? Então, crio aqui a minha tela post. E aí, para assumir aquele erro da get.dart, eu volto lá e apago e escrevo de novo. Tela post, ó. Ele já puxa aqui, se dá um clique. E aí, sumiu o erro. Então a gente pode voltar para a tela post e continuar o nosso código. Diminuir a fonte aqui. Beleza. Feito isso, a gente vai fazer agora a parte lógica da nossa tela post. E lembrando que a primeira estrutura de uma classe stateful, ela é sobre informações que a classe precisa receber para inicializar. Bom, nesse caso aqui eu não preciso de uma informação para o post funcionar, tá? Mas eu preciso de uma lógica dentro da tela, tá? Então essa parte aqui de baixo, ela é exclusiva para lógica da tela, tá bom? E aí, ó, você tem uma função aqui de construir, né? Widget build. Então, toda vez que a tela iniciar, ela vai resetar e vai construir os componentes. Então, eu preciso que a minha lógica fique antes desse reset, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, a minha lógica, ela fica antes desse segundo override aqui. Então, eu vou dar um Enter e eu vou criar, então, uma variável para que quando o meu usuário digite alguma coisa, essa variável armazena a informação do que ele está digitando. Tá? E qual é o tipo de variável que observa isso? Né? Eu até chamo nas minhas aulas que é uma variável fofoqueira.
né? Porque tudo que você digita ela vai saber e vai depois comparar isso para poder validar as suas informações. Então, é chamado de Text Editing Controller, tá? É a variável, o tipo de variável, o tipo de objeto ou componente que ele vai observar isso. E aí, eu vou chamar de nome digitado, tá? Nome digitado, tá? Que é igual a Text Editing Controller. Beleza? Então, o que que é isso? É variável barra objeto que observa que o usuário irá digitar. Beleza. É isso aí. E aí, eu preciso que quando eu clicar no botão, ele pega essa informação do nome digitado, vai lá, faz uma requisição. Então, eu preciso de uma função para fazer o post. Então, void fazer post. Lembrando que, se eu faço um post, o dado, será que o dado ele já vai ter uma confirmação na hora ou ele leva um tempo, tá? É igual a gente fala, né? Você vai fazer uma requisição na web, por mais que seja rápido, ainda assim leva um tempo. Então, são dados assíncronos. Então, a gente fala que essa função ela vai ser assíncrona porque ela vai aguardar uma resposta. Beleza? Então, ó, função assíncrona para fazer o post. E aí, dentro dela, eu vou criar uma variável final, tá? Igual eu falei na aula passada, começa vazia e depois recebe um valor, e aí ela só vai mudar esse valor depois que eu chamar a função de novo. Só que ela é perfeita para, independente se for get, post, put, delete, ela é perfeita para requisições, tá? Então, uma variável final chamada resposta servidor, que ela vai aguardar o HTTP fazer um post, tá? E aí, por que o erro do HTTP? Por que será que está dando erro aqui? Ficou vermelhinho. Porque a gente não chamou ele ainda, né? A gente não importou ele aqui. Por mais que a gente declarou que ele é uma biblioteca lá no PubSpec, que é tipo o gerenciador de bibliotecas, nesse código aqui eu não estou chamando ele. Então eu preciso fazer um import aqui em cima, package, dois pontos, HTTP, e aí ó, terceira opção, barra http.dart as HTTP, tá? Então eu falo que o pacote HTTP eu vou chamar, o pacote http.dart eu vou chamar de HTTP apenas. E aí o erro já sumiu aqui embaixo, tá? E aí, o que é interessante aqui? Eu vou utilizar aquele mesmo primo do URL, que é o uri.parse, tá? Então, ó, uri.parse, o que que ele vai converter, né? Ele vai transformar uma string em uma URL verdadeira para que o Flutter consiga fazer a requisição. Então, vai ser o meu http localhost 3000 tarefas. Tá? Então, estou falando aqui, a minha resposta do servidor ela vai fazer um post na string http localhost 3000 que eu transformei ela de string para URL mesmo, tá? Quem que faz isso? O URI, tá? A classe URI, a classe abstrata URI do Flutter, beleza? Só que o post, veja só, quando você faz um post, você não é a mesma estrutura de requisição igual o GET. Você precisa falar assim, ó, eu preciso que esse post ele vai enviar um dado do tipo tal, e esse dado vai ser isso, tá? Então eu preciso falar qual que é o header, né, dessa requisição. Eu preciso falar também o que que vai ir no body, né, dessa requisição, do pacote. Então, no get a gente recebe o pacote e no post a gente está enviando o pacote. Então, quando a gente envia um pacote, a gente precisa prepará-lo, né? Então, aqui, ó, dentro do resposta servidor ainda, eu coloco um vírgula, eu falo que o headers, ele vai ser, o content type dele vai ser application JSON, tá? Então, o que que eu estou falando aqui no headers, tá? Eu falo que estou enviando um pacote JSON, tá? Então é isso. E aí, o que que eu preciso mais além do headers para eu fazer, essa resposta ficar completa na estrutura, né? Para eu realmente chegar, empacotar certinho e enviar para o meu destinatário.
eu preciso falar do body. O que vai ter no body dessa requisição? E aí eu uso a função JSON encode, tá? Lembre-se que, ó, olha que interessante, se a gente voltar na tela get, a gente usou o JSON decode, tá? Nesse caso, eu vou usar o JSON encode, tá? Em vez de eu decodificar, eu vou estar realmente empacotando isso para enviar um pacote, tá? Então, o que tem dentro do JSON encode? Eu vou colocar aqui, vamos lá, o nome vai ser o nome digitado, tá bom? Que é esse carinha aqui, ponto text, beleza? Só ver aqui, JSON encode. Aí foi, eu não tinha puxado direto, tá? O Flutter ele acontece isso. Se você digitou igual eu digitei e ele não e ficou vermelho, apaga, escreve de novo e veja se ele sai, se ele vai como uma sugestão, tá? Então, JSON encode, beleza? Então, ó, o nome eu vou estar criando um novo arquivo, um novo registro. Na propriedade nome, eu vou enviar o nome digitado, que é a minha variável lá fofoqueira, ponto text, tá? Que é o texto que essa variável está observando que o seu usuário vai digitar lá no input. Tá? E a gente vai ver como que a gente faz o input no Flutter também. Beleza? E aí, essa aqui ó, é só a variável que vai enviar as coisas. Dentro da função fazer post ainda, eu preciso fazer uma verificação. Se a resposta do servidor .status code for igual a 201, tá? E aqui é um ponto de atenção, tá, pessoal? Quando a gente faz um post, geralmente ele retorna 201, que é OK created, né? Foi criado. Se a gente faz com 200, ele pode fazer o post lá, mas na verificação que a gente vai fazer aqui agora, ele pode dar como dados não enviados, tente novamente, beleza? Então, a gente põe 201 porque aí é a certeza que a gente vai estar comparando o retorno correto. Então é isso. Se a resposta do servidor, ponto status code, que é o código de resposta, né, que a gente viu, 100 é uma coisa, 200 é outra, 300 é outra, 400 e 500 também são outras vertentes de resposta. Mas se for 201 que criou, eu quero que abra tipo aquela, vamos dizer assim, aquele snack bar, que é chamado no Flutter snack bar, que é tipo uma janelinha, um pop-up, um modal, que fala assim, ó, dados enviados com sucesso, depois ele vai sumir de novo. Tá? Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês, snack bar Flutter. Ó, tipo isso daqui, ó, pessoal. Beleza? Quando eu apertar no botão e der tudo certo, ele vai aparecer um snack bar, né, falando assim, ó, isso foi enviado corretamente, vai descer. Só que se der errado, aí ele vai abrir também de novo, subir esse snack bar e vai falar assim, ó, dados não enviados, por favor, tente novamente. Beleza? Então, se der tudo certo, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um scaffold messenger, que é o mensageiro do meu scaffold. E aí, nesse scaffold message, eu vou fazer assim, ó, ponto .off context.show snack bar, beleza? E o que ele vai estar falando assim, né? O mensageiro vai abrir um snack bar, que é aquela mensagenzinha, tá? Então eu chamo o snack bar de novo. E qual que é o conteúdo dele? Vai ser um texto e esse texto vai ser dados enviados com sucesso, beleza? Eu coloco um ponto e vírgula aqui no final. Então foi isso que a gente fez, né? Beleza, mas e se não deu certo? E se recebi lá 300, 400 bad request, por exemplo? Né? Então, vou colocar um else aqui e vou colocar um outro scaffold messenger. Ponto .off context.show snack bar. E o conteúdo dele vai ser um texto também, tá? Vou até pôr ponto e vírgula aqui no final já. E esse texto vai ser assim, dados não enviados. Tente novamente, ok? Então, vou até tirar aqui, ó, para todo mundo conseguir ver o que a gente fez
Vou até diminuir aqui, ó, a telinha. Dá uma olhadinha aí para ver se não tem nada faltando, nenhuma chave faltando, porque com certeza tá faltando alguma coisa. Beleza? Então, ó, se for 201, vai aparecer lá o snack bar. E caso tenha o erro, aí aparece dados não enviados, tente novamente. Beleza? Então vamos para a parte de componentes, a visualização disso. A gente fez a lógica, vamos para a parte de componente. Então nesse componente a gente vai chamar o scaffold de novo, que é o nosso amigo que separa em até três partes. Vamos chamar o app bar, e o title vai ser um texto. E esse texto vai ser tela post. Beleza. Nessa tela post eu vou ter um body também. Nesse body eu vou colocar tudo centralizado. E lembra, parte de componente no Flutter, tudo dentro, tudo componente dentro de componente, tá? Então, tudo centralizado. Quem que vai ser centralizado? Vai ser uma column, tá? O que que é column, pessoal? É itens abaixo de itens, um abaixo do outro, em disposição de coluna mesmo, tá? Se você quisesse uma tela que fosse itens um do lado do outro, você colocaria uma row, que é uma linha, tá? Então a gente tem diferença aqui, ó. Vou até mostrar para vocês, column, row, stack. Eu uso muito essa foto aqui nas minhas aulas, que é o seguinte: se você quiser uma tela que tenha itens um abaixo do outro, é uma column. Um do lado do outro é uma row. Um sobrepondo o outro é um stack, tá bom? Mas assim, não se prenda, né? O Flutter você consegue combinar isso. Por exemplo, vamos dizer que você. Vou pegar aqui uma imagem de uma tela. Tela app. Bradesco. Vamos colocar o do Bradesco, por exemplo. Olha que interessante. Vou pegar essa primeira aqui. Vamos abrir uma nova guia. Aqui, abrir imagem nova guia. Bom, olha que interessante. Aqui tinha a app bar, né? E essa app bar, ela tá com itens, uma foto, o nome da pessoa, um ícone aqui de notificação e um link para sair, tá? Só que veja, isso aqui tá ordenado na horizontal, então é uma row. Só que logo abaixo disso não tem mais coisa, né? Não tem o saldo. Então quer dizer que essa tela, a mãe de todos os elementos, é uma column, tá? Porque os itens estão tudo um abaixo do outro. Só que dentro dessa column tem uma row aqui. Depois dessa row vai ter, aí tem um texto, né? E depois desse texto tem outra row, ó. Tem dois elementos aqui e outro aqui, mas estão um do lado do outro, tá? E depois dessa row, aí vem um componente. E depois disso vem um texto. E depois disso tem uma outra row, ó. Beleza? E nessa row aqui, olha que interessante. Essa row aqui, ó, que tem, vamos dizer assim, ícones, né, ó, de transferência, de Pix, de pagamento e cartão, você poderia fazer ela assim, ó, uma grande row, e dentro dessa row tem várias columns, ó, que é o ícone com o nome embaixo, tá? Vou até tirar um print aqui para a gente desenhar isso, para a gente entender esse funcionamento, ó. Vamos entrar aqui na captura de tela, imagens, captura de tela. Vamos desenhar aqui para a gente entender o que eu estou falando, né? Vou editar aqui, ó. Ó, desenhar aqui. Ó, tudo tá um embaixo do outro, certo? Então tem uma grande column aqui. Isso aqui é uma column, tá? Só que a gente tem essa linha aqui, que é uma row. Depois dessa linha a gente tem um texto, depois tem outra linha, componente. Aí a gente tem um texto, tá? Abaixo desse texto, olha que interessante, a gente tem uma linha aqui, ó. Isso aqui tudo é uma linha. Só que dentro dessa linha, a gente tem dois elementos, um abaixo do outro. Ó, então isso aqui é uma column, tá? Aí você põe vírgula, você tem outra column.
vírgula, outra column, vírgula, outra column, tá? E aí depois dessa row, vírgula, né? Você tem uma outra row aqui embaixo, ó, que se repete a mesma coisa, né? Ó, tem dois elementos, um abaixo do outro. Então isso aqui é uma column, vírgula, outra column, tá bom? Então, no Flutter, a gente trabalha inicialmente com isso. Tá? Lógico que existem vários componentes que podem ajudar essa construção para não ficar tão repetitivo, mas é dessa forma que a gente faz, tá? Então aqui, ó, vamos voltar lá. Essa column aqui, eu vou colocar primeiramente um texto aqui falando assim, ó, digite a sua nova tarefa, tá bom? E aí, eu vou colocar uma vírgula aqui, porque abaixo desse texto eu vou colocar um text field. O que é um text field? É o input, tá? Que a gente tem lá no nosso HTML. É a mesma coisa, tá? E nesse text field, uma das propriedades que ele fala é o controller. Quem que vai estar controlando isso, observando isso que o usuário vai digitar? Quem vai fazer isso é a nossa variável fofoqueira lá em cima que a gente declarou que é o nome digitado, tá? E embaixo do nome digitado, a gente vai ter um botão, text button, que quando ele for pressionado, ele vai fazer o post que a gente criou. E qual que vai ser o texto que tem na frente dele? É criar tarefa. E aí a nossa tela post está criada, tá? Vamos dar um reload aqui no nosso app, tá? Que eu já tinha startado. Mas assim, ó, se você não startou ainda, você tem várias formas de startar. Você pode, no VS Code, vir na main. E aqui, ó, do lado do playzinho, tem uma setinha para baixo e você vai Run Without Debugging. Essa é uma forma de fazer. Uma outra forma mais fácil ainda, se você vir aqui em cima nos três pontinhos, você tem aqui ó Run. E independente de onde você estiver, se você rodar aqui ó Run Without Debugging, você vai rodar também. Mas e se você quiser parecer mais um programador ainda, você vai no Ctrl J, no terminal, você digita Flutter Run. Tá? E aí o Flutter vai rodar. Se precisar baixar alguma coisa, igual o meu, ele tá baixando, né? E aí depois ele vai aparecer lá qual dispositivo você quer rodar. E aí vai tipo assim, ter um Chrome, dois Edge, três um emulador que você criou, tá? 4 Windows, se você tiver também programando em Windows, 5 Linux ou macOS ou para iOS, tá bom? E aí você seleciona o número, ó, igual aqui o meu, tá no Chrome, eu tô rodando só no web mesmo, porque meu PC não vai aguentar rodar no Android Studio. Então como eu quero rodar no Chrome, eu vou digitar um aqui, ó, ele já vai abrir o Chrome, beleza? Então na hora que ele abrir o Chrome, eu quero deixar o web como se fosse realmente um celularzinho, tá? Então a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez. Clica com o botão direito, vai inspecionar e define lá o elemento, o dispositivo que você quer emular. E eu já volto quando ele estiver startado. Bom, então aqui ó, já rodei o app, né? Eu vou inspecionar aqui elemento e aí eu vou clicar aqui, já tá selecionado, né? Mas no seu caso você pode clicar aqui e você vem, se você clicar aqui em dimensões, você escolhe o tipo de dispositivo que você quer. Vamos deixar no iPhone SE mesmo, tá? Ó, se eu clicar aqui, ele faz o get e aí eu vou para minha tela post. Aqui eu vou digitar qualquer coisa. Então imagina que a sua outra tarefa é trabalhar. E aí você pode apertar em criar tarefa. O snack bar apareceu, ó, dados enviados com sucesso. E aí ele some, tá? E aí, ó, como que eu sei que funcionou? Além do snack bar, eu vou lá na minha API, ó, eu venho aqui na minha API e eu consulto o DB.json, que é meu banco de dados falso, tá? Eu entro nele aqui, ó, olha só que interessante. Trabalhar foi criado. Eu posso criar outra coisa também, sei lá, almoçar. Ó, dados enviados. E além disso, você pode pesquisar, né, a sua API. Então, imagina aqui, ó, localhost 3000. Ó, ele abre aqui, ó,
o nosso endpoint de tarefas, e dentro dele eu tenho tanto trabalhar quanto almoçar. Então, isso quer dizer que a nossa tela de post foi concluída. Existe coisa para melhorar, a gente vai melhorar isso nos próximos vídeos, mas o importante é que a gente conseguiu validar tanto o get quanto o post, duas requisições. Tá? No próximo vídeo, a gente vai fazer o delete, no outro put, e depois a gente cria uma navbar para que a navegação fique mais fácil, né? Porque veja, aqui ó, se eu resetar o app, minha splash screen, ela já vai direto pro get e do get eu vou pro post. Só que se eu faço o post pro put e o put pro delete, na verdade eu não consigo ter um controle total de telas do meu app. Por que que eu falo isso, ó? Olha lá, beleza, aqui e aqui eu vou no post. Se eu criar um outro botão aqui embaixo para ir pro put e no put criar um botão para ir pro delete, você concorda que da tela get eu não consigo ir pro delete direto? Eu preciso passar por todas as outras telas para que eu consiga chegar no delete. Então, para a gente solucionar isso, a gente vai criar lá no último vídeo uma navbar. O que que ela facilita? Ó, isso aqui, a gente vai criar uma navbar, tá? Que é essa barra inferior. O que que ela ajuda? Imagina que você está aqui então na tela get. Imagina que a home aqui é a tela get. E a profile é a nossa tela delete. Então você consegue ir de uma a outra em um clique só, tá bom? Então é isso, o vídeo 5, tela post finalizada.